Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 22 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que fez uma fonte própria para usar nas comunicações dela. O nome dessa fonte é Netflix Sans, e como o nome indica, uma fonte sem serifa, que ficou bem legal, por sinal. Um dos objetivos da criação dessa fonte foi financeiro, porque agora ela vai conseguir economizar lá uns milhões de dólares, porque não vai ter que ficar pagando licenciamento para as fontes que ela usava. A Netflix Sans tem diferentes pesos que vão desde o thin ao black, e o designer responsável pela fonte é um cara chamado Noah Nathan. Caso você queira dar uma espiada nas diferentes aplicações da Netflix Sans, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Netflix, ontem a empresa abriu para todo mundo aquele programa de recompensas por bugs que ela tinha desde 2016. Ela disse que vai pagar até 15 mil dólares para quem achar falhas críticas lá no sistema dela, o que é bem menos que a média do mercado, mas pelo menos já é alguma coisa. Bom, e já que o assunto é segurança, deixa eu comentar que ontem o Google anunciou umas novidades para a plataforma G Suite para o serviço Google Cloud. Eles disseram que agora o Google Cloud vai oferecer proteção contra ataques de DDoS, enquanto o G Suite vai ganhar recursos lá de anti-phishing. Eles falaram ainda que as duas plataformas vão ganhar centrais de proteção mais completas, com análises e opções lá de monitoramento de segurança. Já um outro anúncio que pintou ontem veio da divisão Jigsaw, que é da Alphabet, que é a empresa-mãe do Google. A Jigsaw anunciou um software chamado Outline, que essencialmente deixa qualquer pessoa fazer a própria VPN, caseira mesmo. Para fazer isso, o usuário tem que instalar o Outline no servidor de casa ou do trabalho e consegue passar, a controlar o tráfego até navegar anonimamente, sem depender de uma VPN de terceiro. Seguindo com as notícias sobre o Google, eles lançaram um aplicativo que deixa o pessoal escrever lá e desenhar também em 3D em realidade aumentada. O nome desse app é Just Align e ele está disponível lá para Android, mas só para poucos telefones que tem já compatibilidade com o recurso ARCore. E enquanto isso, no Google Maps para iOS, finalmente pintou uma atualização que trouxe lá para o aplicativo aquela informação de tempo médio de espera em restaurantes. Essa informação aparece lá junto daquele gráfico de barra, que indica o movimento do lugar a cada hora do dia, e o dado do tempo de espera funciona para mais de 1 milhão de restaurantes ao redor do mundo. Já uma outra notícia sobre o Google que pintou ontem foi o fato deles terem comprado a empresa Lytro, que faz aquelas câmeras, tecnologias também de seleção de foco depois da foto já ter sido tirada. Nem o Google e nem a Lytro quiseram comentar, ou sequer confirmar essa aquisição, mas de acordo lá com o pessoal do TechCrunch, o valor da compra ficou ali entre 25 e 40 milhões de dólares. Agora, uma coisa que o Google confirmou ontem foi uma iniciativa para combater notícias falsas. Eles disseram que num prazo de 3 anos eles vão investir lá 300 milhões de dólares no projeto batizado de Google News Initiative, mas explicaram como que eles vão fazer isso exatamente. Ainda assim, eles divulgaram um vídeo com uma espécie de manifesto a respeito da iniciativa, eu deixei o link aqui na descrição, caso você queira ver. E enquanto isso, no YouTube, ontem a Bloomberg falou que o site vai adotar uma estratégia meio escrota para promover lá o futuro serviço de música que vai concorrer com o Spotify. A Bloomberg falou que o YouTube vai começar a aumentar o número de anúncios lá exibidos em clipes de música, porque o pessoal vai se sentir mais motivado a assinar o streaming de música deles quando ele chegar. E por último, sobre o YouTube, pintou ontem uma mudança lá nas políticas de vídeo de armas de fogo na plataforma. Eles aumentaram a lista de acessórios que não podem aparecer em vídeos, e agora essa lista inclui acessórios tipo que ajudam lá a adaptar uma arma normal para que ela se comporte como uma arma automática. Bom, e agora o assunto é a Amazon, que ultrapassou a Alphabet, agora a segunda empresa mais valiosa do mundo, atrás só da Apple. Desde o começo do ano, as ações da Amazon já valorizaram 35%, e tem um pessoal que está projetando aí que a Amazon vai conseguir ultrapassar a marca de $1 trilhão em valor de mercado antes mesmo da Apple. Hoje o valor da Apple é de 870 bilhões de dólares, enquanto o da Amazon é de 765, mas o crescimento da Amazon está bem acelerado mesmo, então vamos ver o que vai acontecer. E enquanto isso, no LinkedIn, a empresa anunciou o ranking lá das melhores empresas para se trabalhar nos Estados Unidos. O LinkedIn analisou a procura por vagas, engajamento com a empresa, interesse dos funcionários e retenção de talentos, e concluiu que a Amazon ficou em primeiro lugar, seguida pela Alphabet, pelo Facebook, Salesforce, Tesla e Apple. Já no Brasil, quem ficou no topo do ranking foi o Itaú, seguido pelo UOL, Unimed, Lojas Renner, Grupo Pão de Açúcar e Bosch. Caso você queira dar uma espiada nas listas completas, tem link aqui na descrição.
E agora eu vou falar sobre o Twitter, que foi alvo de uma investigação da Anistia Internacional a respeito do que as mulheres enfrentam lá na plataforma. O grupo estudou o Twitter por quase 1 ano e meio e divulgou lá os resultados num relatório de quase 80 páginas, que está aqui na descrição. Essencialmente, a conclusão foi que o Twitter é bastante frouxo e omisso, né, em relação ao abuso que as mulheres sofrem, o que no fundo não é novidade pra ninguém, né? A Anistia Internacional falou que tentou trabalhar em conjunto com o Twitter várias vezes, né, durante esse processo aí, mas que o Twitter nunca aceitou compartilhar dados sobre moderação e sobre processamento de sinalização de abuso. E ainda sobre o Twitter, deixa eu comentar rapidinho aqui que o Jack Dorsey, que é o CEO da empresa, né, falou que acha que o Bitcoin vai se tornar a única moeda do mundo em no máximo 10 anos. E falando em criptomoedas, ontem a revista Time publicou uma matéria falando que foi a Rússia que ajudou a Venezuela a fazer o Petro, que é aquela criptomoeda natimorta lá do país do Maduro. A Time falou que a Rússia financiou e ajudou a desenvolver o Petro com o objetivo lá de tentar bagunçar aquelas sanções que os Estados Unidos impuseram para a Venezuela. E enquanto isso, no Instagram, ontem a rede passou a deixar o pessoal adicionar hashtags e links para outros perfis lá na própria biografia. Já o Facebook Messenger passou a dar mais controle para os administradores de grupos, deixando eles ativarem lá um recurso de pré-aprovação para novos participantes da conversa. Esse é um recurso que vai chegar desligado por padrão, mas uma vez ativado, né, o novo participante vai ter que esperar lá ser aprovado pelo administrador antes de poder participar do papo. E agora o assunto é a Apple, que anunciou novas pulseiras ontem lá pro Apple Watch. Elas são bem coloridas para fazerem sentido com a primavera, né, que acabou de começar no hemisfério norte. As fotos estão no link aqui na descrição para quem quiser dar uma espiada. E ainda sobre a Apple, ontem o Wall Street Journal falou que o Jimmy Iovine está se afastando lá da liderança do Apple Music. Esse é um rumor que já vinha rolando faz um tempo e parece que a ideia é falar no futuro, né, que ele vai começar a atuar como um consultor, o que é aquela espécie de eufemismo, né, que o mercado usa quando ele quer constranger alguém que foi mandado embora. E por último, sobre a Apple, um leitor do Mac Magazine chamado Danilo Finardi descobriu uma falha de segurança meio séria lá na Siri. Ele percebeu que dá para usar a Siri para ler as notificações da tela bloqueada, mesmo quando elas estão configuradas lá para não mostrarem o conteúdo por questões de privacidade. Esse é um bug que só funciona para apps de terceiros, ou seja, a Siri lê uma mensagem do Twitter, por exemplo, mas não uma mensagem do iMessage, e ele está ativo tanto na versão atual do iOS quanto no beta mais recente lá do iOS 11.3. Bom, e por último hoje eu vou dar mais uma passada pelo que tá rolando com aquele lance, né, do tráfico de dados de 50 milhões de usuários do Facebook. E eu vou começar falando sobre o Brian Acton, que é um dos cofundadores do WhatsApp, que tweetou uma mensagem apoiando o movimento Delete Facebook, que finalmente está começando a ficar mais popular. Quem também se manifestou sobre esse assunto foi o professor russo Alexander Kugan, que deu origem, né, a todo esse problema. Pra quem não se lembra, foi ele que fez o aplicativo que coletou os dados dessa galera toda e depois vendeu esses dados lá pra Cambridge Analytica. Ontem ele falou que está sendo usado como um bode expiatório dessa confusão toda e disse que não sabia que estava fazendo uma coisa errada ao vender esses dados para uma outra empresa. Ele falou que achava que essa era uma prática completamente normal e sem problema nenhum e que estão pegando ele para Cristo lá para poder culpar alguém por essa história toda. E por último sobre esse assunto e fechando o episódio de hoje, o Mark Zuckerberg finalmente veio a público, né, para falar sobre esse problema. Ele fez um post bem padrão lá no Facebook, né, falando que eles estão estudando tudo de perto para evitar que isso volte a acontecer e reconhecendo que o Facebook ainda é bem despreparado para poder lidar com coisas desse tipo. Já uma coisa positiva que ele anunciou foi que o Facebook vai limitar ainda mais o acesso a informações por parte dos apps e vai começar a limpar automaticamente a lista de apps associados às contas quando o pessoal deixar de usar por mais de 3 meses. Ele disse ainda que a rede vai investigar todos os apps que pegaram dados até 2014, porque foi nesse ano que eles mudaram lá um pouquinho o comportamento da coleta de dados, impondo alguns limites. O problema foi que eles nunca foram atrás das empresas que coletaram dados antes disso, então o Facebook vai investigar todo mundo, né? E até entrar em contato com o pessoal que tiver permitido a coleta de dados por aplicativos que sejam mais suspeitos. Por fim, ele falou que no mês que vem o Facebook vai colocar um painel de controle de uso de dados na home lá do site para todo mundo poder dar uma espiada e mexer nos ajustes, mas lembrou que isso é uma coisa que já tem, né, na parte de configurações de cada perfil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Enquanto
enquanto a Suite G Suite, coisa horrorosa, a mais valiosa do mundo, atrás só da Apple. Peraí, deixa eu ver se isso já mudou, porque mercado financeiro é aquela coisa, né?